Naturalmente, você olha para mim e diz, mas, professor Clóvis, o suicídio é um ato íntimo. O suicídio é um ato do eu consigo mesmo. O suicídio é um ato privado. O suicídio nada tem de social. Então, Durkheim me explica. Se eu conseguir mostrar que um ato tão aparentemente privado é um fato social, imagine o resto, vai ficar ainda mais fácil. Então vou pegar este que é um grande desafio. Qual é a proposta que vai nos fazer Durkheim? Todo indivíduo que se suicida é triste. E não é qualquer tristeza. Todo indivíduo que se suicida cogita a abreviação da existência por considerá-la insuportável. Você percebe que o suicídio não é a abreviação da existência. O suicídio é a abreviação de uma existência concreta, de carne e osso, muitas vezes insuportável. Não é a abreviação de uma existência teórica. Não há que pensar no suicídio em termos da abreviação teórica da vida, porque não há vidas teóricas para abreviar, só há vidas de carne e osso, e essas podem mesmo ser insuportáveis. Só que, diz Durkheim, nem todos tristes apertam o gatilho. E, portanto, propõe Durkheim, as variáveis que determinarão a opção pela abreviação da existência no caso de tristeza aguda, em detrimento de outras soluções de preservação da vida, são variáveis sociais. O desafio é fantástico. E ao longo do século XX, as reflexões de Durkheim foram postas à prova por inúmeros centros, que todos eles têm o nome de Durkheim, em lugares estratégicos. Os dois mais famosos são Tóquio e Estocolmo. Você entenderá por quê. Tanto o Japão quanto a Suécia têm altos índices de suicídio e enorme interesse pelo tema. Eu mesmo já dei aula tanto no Durkheim de Estocolmo quanto no Durkheim de Tóquio. E eles fazem pesquisa checando as variáveis propostas por Durkheim. Para que rapidamente tenhamos uma ideia do que propõe Durkheim, a primeira coisa que ele diz é que a variável que determina a opção pela abreviação deliberada da existência é a força ou fragilidade dos laços sociais. E, portanto, o suicídio será tanto mais provável quanto mais frágeis forem os laços sociais do triste, do entristecido. E o que significa exatamente força ou fragilidade de laços sociais? Como é que isso se traduz concreta e materialmente? E Durkheim começa a mostrar que indivíduos casados se suicidam menos que indivíduos solteiros. Essa variável é uma variável que nunca mais foi desmentida, em lugar nenhum. E você dirá, o casamento salva a vida e, no entanto, o casamento é, às vezes, tão ruim. Pois é, mas na hora de apertar o gatilho, a mera existência de um cônjuge parece ser o que Durkheim chama de fator protetivo da vida. E você vai encontrar outra solução para as suas angústias. Uma segunda variável fabulosa é a de que o indivíduo que tem filhos se suicida menos do que o indivíduo que não tem filhos. E que o índice do suicídio cai quando esses filhos são economicamente dependentes. Porque quando você está triste, na hora de puxar o gatilho, e todos aqui já cogitamos em abreviar a existência, não precisa ser como eu, que cogita diariamente, mas todos já cogitamos alguma vez, e quando você tem filho pequeno, é outra coisa. E muitas vezes não nos matamos por amor. O que vai acontecer sem mim?
E muitas vezes, por conta da tristeza do outro imaginada por você, você decide viver mais um pouco. Eu mesmo já calculei. Eu tenho uma filha de 7 anos, acho que ela precisará de mim até os 27. Eu estou com 43, até os 63, eu continuarei falando desses temas. Estava pensando até em ter mais um filho agora, para ver se eu estico um pouquinho mais. Uma terceira variável fascinante que Durkheim vai nos propor, ainda em termos familiares, é que o indivíduo que tem pais vivos tende a se suicidar menos do que o indivíduo que tem pais mortos. E se ele é arrimo de família, ele se suicida menos. De uma certa maneira, diz Durkheim, aquele indivíduo que tem uma certa inserção profissional tende a se suicidar menos do que aquele que não tem uma certa inserção profissional. Perceba, ninguém se suicida porque perdeu uma batalha. Suicidamo-nos por não ter o direito de jogar. Não é legal? Dificilmente um derrotado se mata, porque sempre verá a possibilidade de uma vitória superveniente. Mas é não poder jogar o dramático. E os japoneses se interessam particularmente por isso, porque eles têm uma economia muito formal, eles não têm o nosso jogo de cintura, e aí o que acontece? O cara termina um estágio da vida escolar, enquanto ele não passa para o outro, ele fica no limbo, velho. No limbo. Não tem essa história de... vai quebrando o galho aqui, ele ou é ou não é. E quando não é, o que acontece? Não é que eu vou me matar porque eu não tenho salário. Eu vou me matar porque eu não tenho existência social. Eu vou me matar porque eu não tenho o que dizer a meu respeito. Eu vou me matar porque eu não sou nada. Quando alguém pergunta para você quem você é, só te sobra dizer, eu sou um poço de tristeza. Por quê? Porque eu não trabalho em lugar nenhum, eu não estudo em lugar nenhum, eu estou no limbo, eu não dei o salto que precisava dar. Você sabe que alguns países estudam altos índices de suicídio em momentos cruciais que seriam equivalentes aqui ao nosso exame da ordem, no caso dos advogados. O sujeito se forma em direito e não passa no exame da ordem, ele fica no limbo. Ele não é nem estudante e nem advogado, ele não é nada. E não ser nada parece que não é legal. Da mesma maneira, altos índices de suicídio entre recém-aposentados. Aquele indivíduo que durante 40 anos trabalhou num banco que faz mais que o possível, e num determinado momento disseram, você já me parece idoso para fazer mais que o possível, e por isso nós vamos defenestrá-lo. E aquele indivíduo que durante anos disse, eu trabalho no banco X, só pode agora dizer, eu trabalhei a vida inteira no banco X, sem perceber que esse discurso já o excluiu da vida. Eu trabalhei a vida inteira no banco X. Eu já me matei. Só falta puxar o gatilho. Não é legal? Durkheim proporá que indivíduos que frequentam cultos religiosos se suicidam menos do que indivíduos que não frequentam cultos religiosos. E naturalmente Durkheim tira o sarro e diz, e não é porque Deus não deixa que você se suicide. É porque a frequência aos cultos religiosos permite a construção de laços sociais que dão à vida alguma existência. E Durkheim dizia, os católicos se suicidam menos do que os protestantes. Por quê? Porque o culto católico pressupõe mais tempo de presença na igreja, blá, 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 coisa que hoje em dia, essa variável, por conta da mudança dos cultos, etc., hoje em dia isso já não é mais comprovado, mas é a única variável que hoje já não cola mais. Da mesma maneira que aquele indivíduo que trabalha com muitos colegas, ele tende a se suicidar menos do que o seu patrão que trabalha isolado. E o seu patrão ganha 5 vezes mais do que ele. E, portanto, a tese de Durkheim é muito clara. O suicídio nada tem a ver com a pobreza. Aliás, Estocolmo e Tóquio dispensam comentário.
O suicídio nada tem a ver com a pobreza, porque a causa do suicídio não é econômica. A pobreza traz tristeza, mas a pobreza não determina a abreviação deliberada da existência. O que determina a abreviação deliberada da existência é uma sensação muito particular de isolamento e de solidão. Não ter o que dizer sobre si. Percebam, meus amigos, que esta reflexão que fazemos agora sobre a morte deliberada é uma reflexão que cada vez se inscreve mais numa lógica de construção de sujeitos que se alegram e se entristecem, não mais em função do pôr do sol, mas em função da posição social que ocupam, dos encontros sociais que mantêm com os outros, das alegrias que sentem e das tristezas que sentem, em função das vitórias que auferem, das derrotas que suportam nos diversos jogos que jogam na sociedade. E muito mais entristecedor do que ser dominado, muito mais entristecedor do que ser vice, muito mais entristecedor do que ser permanentemente derrotado, muito mais entristecedor do que ser um piloto como Rubens Barrichello, é estar excluído das competições.